a primeira múmia da história e a viagem de Dom Pedro II ao Egito. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. A primeira múmia da história surgiu a partir da mitologia egípcia. Quem curtiu o carnaval, principalmente na Bahia, deve ter ouvido muito essa história. A história de Ísis, Osíris e Sete. Ísis era casada com Osíris, ambos eram irmãos de Sete. Mas Sete, com ciúme do casamento de Ísis e Osíris, acaba matando o irmão, esquartejando e espalhando as partes do seu corpo pelo mundo. Aí Ísis vai lá, junta os pedaços todos do marido e acaba mumificando-o para que ele volte à vida. E é por isso que os egípcios começaram a mumificar e ter a tradição de que a vida voltaria após a mumificação. Mas vamos falar da viagem de Pedro II. No início do século XVIII, começou a redescoberta do Egito. Após a descoberta da Pedra de Roseta, uma importante descoberta das tropas napoleônicas no Egito, começaram a querer investigar muito a história egípcia. E assim começou a surgir esse interesse por todo o passado do Egito. Dom Pedro II, que era nosso imperador, que era um exímio estudioso de tudo, se declarava um egiptólogo. Em 1871, ele faz sua primeira expedição ao Egito aos 42 anos de idade e é um dos primeiros brasileiros a pisarem em terra egípcia para pesquisa. Ele não se contenta em apenas ver a pirâmide de Quéops, na época podia subir, e ele então vai até o cume da pirâmide, escrevendo em seu diário que apenas 3 imperadores fizeram isso. Ele, Adriano, imperador de Roma, e Francisco José, que era seu primo. A viagem tinha como objetivo principal, além das pesquisas do imperador, trazer artefatos para um museu nacional. Lá no museu já tinham algumas múmias, mas aquelas múmias não eram trazidas por Dom Pedro II, e sim compradas por Dom Pedro I em 1818 para o Museu Real. Muitos dos bens trazidos pelo imperador para o museu foram queimados quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional. Mas a maior parte dos documentos, principalmente deixados por escrito por Dom Pedro II, além das fotografias, que para quem não sabe, Dom Pedro II foi um dos primeiros fotógrafos que teve no Brasil, trazendo a primeira câmera fotográfica para o Brasil, ele registrou tudo, e isso tudo é o maior acervo da América Latina sobre o Egito no século XIX. Para quem não sabe, Dom Pedro II falava árabe e foi ele o primeiro tradutor do livro As Mil e Uma Noites de Árabe para português.